Hello, my friend. Thank you. Assalamualaikum. Hello, my brother. Olá, meu povo brasileiro. Olá, meu povo do nosso querido Goiás, Aparecida de Goiânia. Eu quero falar hoje de um tema assim interessante. Eu vou falar sobre GPS. Que é isso, Lindamar? GPS. Eu quero falar sobre os aplicativos que são muito importantes. Por exemplo, tem os aplicativos da Uber, tem mototáxis, tem os delivery, que eu acho muito interessante. Eu sempre estou assim, usando esses aplicativos, porque é importante. Delivery mesmo, né? Eu sempre, às vezes aqui, a gente sempre pede alguma coisa, um lanche. A minha neta mesmo, às vezes, quando ela fica, vovó, a gente pediu uma pizza. Ela gosta muito de pizza, eu também. Sempre a gente está fazendo um pedido. E é muito importante, né? Eles vêm, entregam, né? Tudo certinho, tudo ok. E tem gente que ainda maltrata, né? Que no Goiás mesmo teve uns tempos aí que aconteceu, umas confusões aí. Eles estavam maltratando os funcionários, os entregadores, querendo dar calote. E depois se acalmou a situação. Então é muito interessante esses aplicativos. Tem um amigo aqui da plataforma, né, o Bruno da mídia, ele trabalha, né, delivery. Eu acho bonito, né, o trabalho dele. Ele é lá de Fortaleza. Então, o aplicativo da Uber, por exemplo, eu sempre estou utilizando esse aplicativo. E é muito importante. Aí, eu quero dizer o seguinte, tem o GPS. Assim, os motoristas, né, usam muito, né? Quando eles não sabem a localização, o caminho a seguir, né, usa sempre o GPS, que eu acho o máximo, né? Lugar que a pessoa às vezes nunca foi e o GPS conduz o destino. Assim, se bem que o GPS ele muda um pouquinho a rota, dá uns errinhos assim, mas chega no... E quando a gente está num aplicativo mesmo, você vai confiando no condutor do veículo, no motorista. Não, tá lá o lugar que a gente quer ir, o destino, e vai. E a gente vai tranquilo, né? Aí eu acho interessante, tem vezes que eles ligam aquela que fala lá, não sei como é que chama aquela mulher lá do... a secretária eletrônica, sei lá como é que chama, esqueci o nome. Aí eu acho engraçado que ela fica a 100 metros rotatória, a 200 metros vire à direita, a 100 metros e tal, vai falando, né? E eu fico pensando, eu vou lá saber qual a distância que é 100 metros, 200 metros, eu nem presto atenção, sabe? Eu vou confiando no condutor, né? E até chegar ao destino, né? Vai avisando, né? Certinho, ó, passa aqui, passa nesse caminho, aqui, vira à esquerda, direita, segue em frente, tem rotatório, tem isso, vai falando, né? É só prestar atenção que vai chegar no lugar, no destino corretamente. Então, é muito importante. E agora, eu quero falar assim, a gente confia, né? Igual eu já terminei de falar no motorista, no que está dirigindo o veículo, a gente vai certinho. Quando às vezes a gente conhece o caminho para onde a gente vai, o destino da gente vai tranquilo, não, é por a rua aqui e tal. E quando acontece às vezes de mudar um pouco a rota, às vezes muda assim, passa num caminho assim que a gente não conhece, a gente, opa, dá um frio na barriga. Não sei se já aconteceu com algum de vocês. Um dia eu tava vindo e de repente mudou-se muito. Eu era acostumada a passar sempre naquela rota, naquele caminho, aí mudou assim, passou por um caminho diferente. Opa, deu um frio na barriga. O motorista, que caminho é esse? Eu achou até graça, sabe? Ele, não, é o aplicativo que o GPS tá mandando ir por esse caminho aqui, mas foi assim, uma distância pequena. De repente eu já entrou num lugar que eu conhecia e eu fiquei tranquila.
Era à noite, então dá aquele frio na barriga, né? Quando muda assim um pouquinho a rota. Mas é importante que a gente chega. E eu quero falar sobre o GPS de Deus. Aliás, Deus não tem GPS, né? Assim, Ele próprio é o GPS, né? Os olhos dele nos guia, nos dá a direção a seguir. E se a gente obedecer o que Ele nos ordena, a gente não erra o caminho de jeito nenhum. Ele fala, segue-me. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e segue-me. Que Ele nos dá a direção certinha. Ó, é para você passar por esse caminho. Não, não passa aí não, que não vai dar certo. Você, já aconteceu com você, de você vai realizar resolver um problema, ou você vai resolver alguma coisa, a voz, é como a voz fala com você, você parece que ouve assim uma voz falando. Não, não faça dessa maneira. É a voz do Espírito Santo, não é loucura não, é de verdade. É como se a gente estivesse ouvindo, porque nós somos tão impuros, pecadores, que a gente não pode ouvir a voz do Espírito Santo diretamente, igual a gente está falando com alguém, assim, não. A voz do Espírito Santo fala vai falando assim, bem suavemente, a gente não escuta a voz, mas a gente sente que tem, assim, uma voz falando com a gente. E quando a gente desobedece, a gente passa assim, momentos ruins, tipo assim, teve um dia que eu tinha que resolver um problema, eu tinha que sair, até tinha chovido, estava assim chovendo, aquela chuva assim, bem suave, mas estava chovendo. E eu estava meio assim desanimada, mas não, eu quero resolver hoje, a gente quer as coisas para ontem, né? Não sabe esperar. A gente passa por muitas coisas ruins quando a gente não sabe esperar o momento certo. E eu não estava assim com muita coragem, disposição, e a voz falando comigo, não vá, isso era no sábado, deixa pra você ir na segunda-feira. Ou a gente ouve claramente, a gente é porque é desobediente. Aí eu pensei assim, não, até chegar assim, não, eu vou resolver isso hoje, é agora, sabe? A gente quer fazer as coisas da vontade da gente. Tinha que resolver umas determinadas situações, umas 3 coisas que eu tinha que resolver. Não, eu vou hoje. Aí fui. Gente, mas pensa no dia que eu passei raiva. Tudo que eu fui resolver não deu certo. Nada do que eu ia resolver não dava certo. Fui resolver determinada coisa, não deu certo. Fui resolver a segunda, não deu certo. E assim, eu já fui ficando estressada. Aí eu lembrei, falei, tá vendo? Eu desobedeci a voz de Deus. O Espírito Santo estava falando comigo e eu desobedeci. Olha, foi tanto problema que eu passei esse dia, que aí eu falei, eu vou voltar para casa, depois eu resolvo isso aqui, na cabeça quente. E fui chamar o aplicativo, aí eu não tinha, o celular estava descarregado. Pensa na situação. Eu falei, não, gente, o dia que eu passei nervoso, mas cheguei em casa e eu aprendi a lição. Aí cheguei, aquela chuva, chovendo. Aí eu esqueci de comprar o açúcar, meu açúcar tinha acabado. Eu falei assim, para me acalmar, vou fazer um café aqui. Eu gosto muito de café. Aí tal, coloquei a panela lá com água para ferver e fui fazer o tal do café. Primeiro, aí a água ferveu, que eu fui pegar o açúcar. Cadê o açúcar? Não tinha um açúcar. Eu falei, não, gente. Sim, eu não gosto de café com muito açúcar, né? Eu ponho um pouquinho, mas eu tenho que colocar um pouquinho. Eu ainda não acostumei, aprendi ainda a tomar café sem nada de açúcar, que o correto é esse, né? É mais saudável. Mas eu ainda não dou conta ainda não, sabe? Eu ponho um pouco de açúcar. Aí fui fazer o abençoado do café, não tinha nada de açúcar. Nem quando a vasilha fica assim, aquela rapinha em volta assim, já a gente serve, né? Pra gente, não, meia colherinha de açúcar. Nem isso tinha. Eu falei, não, hoje é meu dia mesmo. Aí eu fiquei pensando, o que mais será que vai acontecer hoje? Porque eu desobedeci. Se eu tivesse ouvido a voz que falou comigo, eu senti dentro de mim, no meu coração, não vá hoje, não vá. Mas eu desobedeci e fui. E deu tudo errado.
Então Deus nos guia, Ele é o GPS dele, que é Ele próprio, né? O olhar dele sobre nós, os olhos deles estão sobre nós assim, ó, o tempo todo. E Ele nos dá a direção. Vai aqui por esse caminho. Você vai. Ó, não passa nesse caminho não, vai aqui. Aí Ele fala, a 100 metros você vira à direita, vai por esse caminho aqui. Tá. A 200 metros, ó, cuidado, tem uma rodinha ali, tem uma rotatóriazinha ali de fofoqueiro, de gente falsa, de gente enganadora, de gente mentirosa, que quer dar rasteira em você. Não são seus amigos, não passa lá não. Aí a gente pega, ah não, mas esse caminho aqui é mais fácil de ir, né? Não, vou por aqui mesmo, não vou dar moral pra essas coisas ruins não. E vai e desvia do caminho de Deus e os problemas vêm. A gente é desobediente. Aí vem aqueles problemas da vida e tal, aí a gente não aprende não. Aí fala novamente, a 100 metros, vai, segue reto. Ali tem um perigo ali, ó. Tem lá uma pessoa lá querendo fazer mal pra você, passa por ali não. É pertinho, né? De sofoqueiro para o outro lá que tem que fazer mal é 50 metros, só 100 metros. E a gente não obedece. Quer desviar a rota de Deus. Não, nem. Essa distância, eu vou. Nem, é muito difícil. Não. Eu vou passar por aqui mesmo, né? Corta caminho. Aí vem os problemas. Não podemos, né, assim, desobedecer. Não tem desculpa para nós errar na vida, não tem. Principalmente nós mulheres, né? A gente fala que as mulheres têm sexto sentido, e tem mesmo. Você já viu que a gente sente as coisas? Mais do que, assim, o normal dos homens, por exemplo. Os homens não é tanto assim, mas nós mulheres a gente tem um sexto sentido. A gente, quando vê que uma coisa não vai dar certo, a gente sente dentro de nós, não. Dá um conselho para a pessoa. Quantas mulheres que dá conselhos para o marido, para o namorado, para noivo, sei lá para quem? Não, eles vão resolver, quer fazer determinada coisa. Não, não faça, não resolve assim. Vai fazer um negócio, comprar, vender, sei lá, realizar alguma coisa. Às vezes a mulher dá conselho. Eu já ouvi muitos amigos minhas falar. Fulano, não faz assim não. Faz assim, assado, que vai dar mais certo. Aí tem uns que é ignorante, né? Pensa que se ouvir a mulher, tá achando que a mulher tá mandando nele, né? Não aceita de jeito nenhum. Eu não sei o que é isso. Aí vai, faz do jeito dele, dá tudo errado. Porque não ouve, né? Se conselho fosse bom, era vendido, né? Mas às vezes a gente tem que ouvir. Assim, os conselhos de Deus não é comprado nem vendido. O conselho de Deus é o certo para a nossa vida. Então é melhor a gente obedecer, né? O GPS de Deus, que Ele nos conduz assim, ó, o caminho certinho, gente. E Ele não muda a rota de jeito nenhum. Aqui na Terra, quando a gente pega um aplicativo, ou no seu carro mesmo, você que tem o seu carro, você vai andar e vai sair, andar por aí, no caminho que você conhece. Às vezes tem um perigo lá, assim, um congestionamento, alguma coisa que você sabe que ali não pode estar complicado. Aí você pode mudar a rota. Não, vou passar por aquele caminho que eu conheço, que é mais fácil, vai ser menos complicado. Ok, normal. Agora, quando é Deus que está dirigindo nós, o GPS dele não aceita desvio, mudar a rota de jeito nenhum. Quando a gente tem que passar por um caminho difícil, não tem jeito, tem que passar. Ele vai falar, ó, em tal lugar assim, a 500 metros, fulano, você vai ter um problema. Assim, a gente não ouve ele falar, mas ele já está escrito no livro, que você vai passar por determinada situação difícil. E muitas das vezes a gente não quer, a gente acha ruim, a gente reclama. E às vezes quer ir por um caminho mais fácil. E é onde a gente tem a decepção,
assim, muito forte, porque a gente desobedece. Não adianta. Às vezes a gente reclama muito, murmura e fala, nossa, ai, tô passando problema difícil demais. Ai, Deus não olha pra mim, acho que Deus nem tá me vendo. Eu já vi gente falar assim, eu já falei assim, algum tempo atrás, não é possível, como é que pode passar por uma situação assim? Mas a gente tem que passar, não tem jeito. O que é pra mim e pra você passar, não tem jeito de nós mudar a rota. Não tem jeito. Se nós desviar da rota de Deus, a gente vai, o problema vai assim aumentar 3, 4 vezes mais. Não podemos. Vê lá a história de Jonas, que é a história da Bíblia, que Deus falou assim, vai lá na cidade de Nínive, vai lá, eu amo aquela cidade, aquele povo. Vai lá, Jonas, levar a minha palavra para aquele povo lá, que eu quero salvar aquela cidade. E Jonas não estava amando, não estava querendo muito ir, não, sabe? Fazendo, tipo assim, nem aquele povo lá, pecador, não, ainda tem que ir lá nessa cidade. Ficou meio assim, receoso. Assim, não valorizando, né? Aquelas pessoas que estavam ali, que precisavam de uma cura, de uma libertação, de salvação. E ele ficou assim, não. Ficou com medo também, né? Porque tinha gente brava lá e tal. O que ele fez? Desviou a rota de Deus, foi para outro caminho. Só levou prejuízo, viu? Que ele foi parar no ventre de um grande peixe, né? Aí a história, você já ouviu falar a história de Jonas. Ele teve que voltar lá onde Deus mandou ele, ó, sua rota é essa aqui. Não adianta você querer me enganar, que eu não aceito, não. E ele teve que voltar e seguir a rota de Deus. Então, quando você sentir no seu coração determinada coisa, que é para você ir por um caminho, não desobedeça. É a voz do Espírito Santo. Toda vez que a gente desobedece, a gente tem decepção. É nas mínimas coisas. Ele avisa pra gente, não age dessa maneira. Até você vai falar, não, hoje eu vou resolver a situação. Às vezes até conversar com uma pessoa, por exemplo, falar dos seus problemas. Às vezes tem gente que quer falar. A voz fala. Às vezes você quer desabafar, conversar com alguém, a voz fala com você. Não fala nada, fica calado. E às vezes a gente desobedece, né? Vai abrir o bocão e aí vem a decepção. Então, o melhor fazer é seguir o GPS de Deus. Igual eu já falei no começo aqui, o GPS aqui da Terra, né? Que eu acho muito interessante. Muito criativo. A pessoa que inventou, que criou essa questão do GPS é muito interessante, né? Porque há algum tempo não tinha isso. E era mais difícil de achar endereço, era mais complicado, né? Hoje ficou bem mais fácil. Então, é assim. Aí aqui na Terra a gente pode mudar a rota, igual eu já falei, né? Não, esse caminho aqui é mais... Vou chegar mais depressa, mais rápido. Eu vou por... Ok, você sabe o que faz, mas agora o GPS de Deus, não é melhor a gente mudar, não. Quando ele falar, é melhor você obedecer. Olha, por incrível que pareça, até aqui na plataforma, assim, às vezes tem dia que a gente vai gravar um vídeo, às vezes a gente não tá legal naquele dia, tá meio assim, não é que a gente tá triste, a gente tá cansado, não tá assim meio abatido, não tá muito legal. Aí a voz fala, não, deixa quieto, não vai mexer com gravar vídeo hoje não. E acontece a gente desobedecer. Um dia aconteceu comigo, assim, eu tava meio, falei, não, quero resolver hoje essa situação. E fui. Olha, vocês acreditam que não deu certo? Eu começava, não dava certo, começava de novo, perdi um tempão, estressei e não deu certo. Tive que esperar a hora certa que Deus deu a ordem, agora pode. É nas mínimas coisas, a gente pensa assim, mas é em tudo. É melhor a gente obedecer do que sacrificar. Não podemos desobedecer, porque senão a gente perde o melhor de Deus para nós. A gente perde a bênção, a vitória que é para nós, aquilo de bom que é para acontecer na nossa vida. Muitas vezes a gente perde porque a gente sai da rota de Deus. Quer cortar caminho? Não, isso, caminho difícil demais. Meu Deus do céu. Aí vai achar que o outro caminho
é melhor, aí que vai ser problema mesmo. Porque a rota de Deus, mesmo que tem problema lá na frente, é caminho difícil para nós passar, mas Ele nos concede graça, concede coragem, concede força e a gente consegue passar tranquilo. E se a gente sair da rota, a gente não vai também, ó, ele vai virar as costas. Ó, você tá querendo ir sozinho, então, ó, resolve seus problemas aí, eu não tô nem... Não vou preocupar com você não, mas você não quer seguir obedecer? Então é melhor a gente obedecer do que sacrificar. O profeta Elias mesmo fez grandes coisas, fez cair fogo do céu. Ele aumentou, né, a farinha, né, daquela viúva, a farinha e o azeite. Ela se alimentou por muito tempo. Elias fez grandes coisas, grandes obras. Em um determinado momento ele ficou com medo de Jezabel e resolveu mudar a rota dele, cortar caminho e fugiu. Era para ele ir para cá, ele fez foi recuar, voltou e se escondeu. Se escondeu na caverna. E às vezes acontece, né? Deus fala, não é para você ir, seguir em frente, enfrenta o problema. Era para ele ir enfrentar Jezabel, que Deus ia estar, dar vitória para ele. Não. Ele ficou com medo. E saiu da rota de Deus, só ficou no prejuízo. Passou por várias situações difíceis. No final, perdeu o posto dele de profeta, porque Deus falou para ungir Eliseu para ser o sucessor dele. Tá vendo? Tanto de prejuízo que a gente tem quando a gente desobedece, sai da rota de Deus. Então, a gente não podemos... É melhor a gente seguir em frente, firmes e fortes e corajosos, sem medo, porque a fé não tem medo. Mesmo que o caminho é difícil, tenebroso, mas a gente, estando na rota certa de Deus, a gente vai até chegar ao nosso destino, até chegar no lugar que a gente se estabiliza e a vitória é nossa, certo? Então é isso aí que eu queria estar falando com vocês. Não esqueça de deixar o seu joinha, ok? Deus abençoe a todos vocês.